Meu nome é Gideone Maurício Melo. Estou realizando esse vídeo para a apresentação da tesina de conclusão de curso de mestrado em Cultura Jurídica pela Universidade de Girona, sob orientação da doutora Natália Stringini, da Universidade de Buenos Aires, a quem aqui quero agradecer todo o empenho, cuidado e zelo da parte de minha orientadora, que com muita dedicação contribuiu para a conclusão dessa etapa tão delicada e bela de minha vida. Inicialmente, eu quero registrar que o tema de meu trabalho é a música popular no Brasil, gênero e violência simbólica. Uma reflexão acerca da influência das letras da música brasileira no reforço simbólico da violência de gênero como obstáculo na efetivação do princípio da dignidade humana. Importante destacar que esse questionamento surgiu após muitas observações e reflexões referentes ao tema em tela, notadamente em razão do convívio diário com as mulheres vítimas de violência doméstica. Insta esclarecer que o principal objetivo do trabalho é de se fazer uma análise em torno das letras de algumas músicas brasileiras para se compreender de alguma forma o papel da música na construção de identidades, simbologias e imaginários no resgate da figura da mulher, bem como de se identificar as expressões violentas que as canções exercem sobre as mulheres, eis que demonstram uma conotação de violência simbólica de gênero, a fim de constatar seus impactos na efetivação dos direitos humanos e fundamentais de proteção à mulher e à sua dignidade. Para tanto, temos que esclarecer que as composições escolhidas expõem a figura feminina em um sentido erótico, caracterizada por músicas sensuais e por vezes vulgares, desvalorizando a figura feminina. O que se observa é que nas expressões violentas presentes nas composições das músicas, há uma cara de significados dúbios e de caráter pejorativo atribuídos em frequências às mulheres de comportamento sexual livre, que apesar de deterem certo controle sobre os próprios corpos e sua própria sexualidade individualizada, acatam e divulgam um mapeamento discriminatório imposto às mulheres. Convém mencionar que a presente pesquisa se justifica em razão da busca por uma amostragem de que a violência contra a mulher encontra-se implícita nas narrativas musicais, demonstrando o quanto a cultura transmitida pela linguagem musical identifica a violência simbólica e, para além dos documentos jurídicos, contextualizar que na produção de uma cultura, no caso no Brasil, através de suas músicas, temos uma narrativa que reforça a violência de gênero e uma violência simbólica. Diante disso, no primeiro momento é analisado o papel da música como elemento de construção e formação na identidade feminina, destacando a formação do imaginário feminino pelo viés do contexto das letras das músicas na compreensão de sua estrutura de poder e de dominação se desdobrando na violência simbólica. E em seguida, faz-se uma análise da música como elemento da formação de violência contra as mulheres, já a partir da análise das músicas estudadas e analisadas. E finalmente é traçado um panorama acerca dos direitos humanos envolvidos com a proteção da dignidade da mulher a partir dos sistemas normativos e seus mecanismos de avaliação e proteção, a saber, do Sistema Global da Organização das Nações Unidas para a Proteção da Dignidade da Mulher, que no Brasil foi recepcionado através de várias normas que reconhecem a proteção do princípio da dignidade da mulher. Em relação às músicas apresentadas no contexto do trabalho, entre tantas outras lidas, ouvidas, cantadas, nos abalizamos de algumas músicas populares analisadas nesse estudo que tratam de como foi o trabalho feito em torno da figura da mulher. Sob esse enfoque, tomamos como marco teórico 3 abordagens: a violência simbólica, a violência de gênero e a de identidade. Portanto, a violência designa as situações em que é exercida a força física, são feitas ameaças, insultos e humilhações às mulheres, causando-lhes danos físicos, psicológicos e econômicos em evidente desprezo pela condição feminina. Analisamos também a música como elemento de construção e formação das identidades femininas, onde se pode afirmar que a identidade é uma construção cultural, tanto pessoal e social, que é formulado com base nas relações com os outros, em um processo de rotulação e classificação do outro segundo o sistema de coordenadas simbólicas. E sob esse escopo, tem-se que é na construção das identidades femininas
As músicas, em especial a música brasileira, compactua com a violência de gênero e a propagação do machismo que afeta a identidade e a dignidade da mulher. É importante destacar que tanto as letras, melodias e danças mais modernas buscam retratar as mulheres em suas mais variadas formas e algumas vezes a partir de percepções cotidianas, mas sempre imaginadas nos marcos das relações heterossexuais. Percebe-se, portanto, que normalmente as descrições se dão em torno de desenhos dos corpos e das condutas relacionadas ao sexo, na qual as mulheres também se apropriam na construção dessa imagem e não se dão conta das relações de poder impostas nessas narrativas. Em relação à música como elemento de construção e formação de violência simbólica contra as mulheres, convém esclarecer que a dominação simbólica não é prerrogativa apenas do contexto da classe dominante, visto que esta também se encontra dominada pela estrutura de campo, sofrendo limitações oriundas de todos os demais. É banalizada, oriunda de coreografias, composições musicais, que cosificam a figura feminina, além da satirização cômica que permeia os discursos e letras das músicas, que contribui para agravar o assédio sexual e moral, notadamente porque a moralidade e a sensualidade se mostram presentes nos contextos musicais. De forma contrária, as músicas que coisificam a figura da mulher, alguns compositores escrevem de maneira que se propaguem determinados mecanismos que contribuam para o fortalecimento da ideologia e dos ideais feministas e que, de certo modo, viabilizem o empoderamento da mulher. Nesse caso, a música ecoa como um instrumento denunciativo. E no que se refere ao aspecto da dignidade da mulher e o reconhecimento normativo, é importante destacar que a existência de uma cultura patriarcal é unida à construção de normas que buscam garantir a dignidade das mulheres mediante o reconhecimento da igualdade em relação aos homens e a promoção das medidas destinadas a prevenir todas as formas de violência e discriminação, recorrendo ao reconhecimento expresso em tratados internacionais de direitos humanos e mediante textos constitucionais como a Constituição Brasileira, que estabelece a incorporação da defesa contra a dignidade da pessoa humana pela normativa pátria, dando destaque aos direitos humanos. Ou seja, as normas internacionais e constitucionais buscam a garantia de uma vida digna a partir desse pressuposto. Portanto, a interpretação das normas constitucionais obedece a um critério valorativo extraído do próprio sistema constitucional. Portanto, a Convenção vai além das garantias de igualdade e idêntica proteção, porque, por meio de seus mecanismos legais, se viabiliza meio e medidas que, de certo modo, possibilitem o alcance da igualdade entre homens e mulheres. Se faz, portanto, necessária uma ação conjunta entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, assim como a elaboração de políticas públicas que se voltem para os direitos das mulheres. Nesse sentido, no Brasil, a Lei Maria da Penha, de número 11.340, de agosto de 2006, surge como uma possibilidade jurídica para resguardar os direitos da mulher, a qual apregou que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos em conformidade com a Constituição Federal, em seu artigo 226, parágrafo 8º, e os tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro. No ano de 2015, o Brasil alterou o Código Penal e incluiu a Lei 11.104, que tipifica o feminicídio como homicídio, reconhecendo o assassinato de uma mulher em função do gênero. Sob esse olhar, a cantora Alcione, em seu disco De Tudo Que Eu Gosto, chamou a atenção com a música Maria da Penha, em que ataca de forma bem humorada, irônica e descontraída a violência contra a mulher, retratando uma mulher guerreira que não fica inerte mediante a violência sofrida. Note-se que mesmo com a criação da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, mantém-se presente e resistente a violência contra a mulher no Brasil. Ou seja, a violência contra a mulher encontra-se enraizada na sociedade brasileira. E é sob esse olhar reflexivo que o presente trabalho busca identificar as narrativas de algumas entre tantas letras de músicas que de forma abominável incitam a manutenção da violência de gênero. Ademais, a Constituição de 1988 preceitua no seu artigo 1º, inciso 3º, acerca do princípio da dignidade da pessoa humana, fazendo referência à garantia das necessidades vitais de cada indivíduo, ou seja, um valor intrínseco
como um todo, sendo, portanto, um dos direitos fundamentais do Estado democrático de direito. Certamente que não cabe ao Estado, por meio do judiciário, decidir acerca da cultura de um povo, nem tampouco exercer controle de conteúdo ou qualidade de músicas criadas e reproduzidas no nosso meio social e cultural. Sob o princípio da dignidade humana, no tocante à figura da mulher, concebe-se que qualquer indivíduo que integre o gênero humano é detentor de dignidade. Eis que tal qualidade ou atributo é inerente a todo ser humano. Não resta dúvida que foi por meio de toda a experiência histórica e de inúmeros movimentos sociais que sociedades em torno de todo o mundo, de modo geral, passaram a dar tratamento e valorar o princípio da dignidade humana. Conclui-se, portanto, que as composições se mostram exageradamente carregadas de mensagens extremamente ofensivas que reforçam estereótipos relacionados às mulheres. E é nesse sentido que é possível denunciar que muitas pessoas, e no caso muitas mulheres, continuam cantando e dançando sem se darem conta de que as mensagens retratam verdadeiras agressões e violências de gênero. De todo modo, nas relações construídas no cotidiano, as músicas funcionam como um incentivo e um reforço de uma cultura machista. Finalmente, no ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal de 1988 prima pela proteção do ser humano e de sua dignidade, e que, para que isso aconteça, indispensável se faz a efetivação dos direitos fundamentais estabelecidos no referido diploma legal, notadamente em razão de que o Estado democrático de direito tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, de modo que devem ser tutelados pelo Estado e por meio do Judiciário. Muito obrigada.